Capítulo 61. Obrigado pelo presente. Feng Jun chegou atrasado à festa com sua equipe de agentes de campo totalmente equipados. Quando ele viu o sangue na máscara de An Xiao, sua primeira reação foi apalpar o queixo de An Xiao para ver se havia algum ferimento. Você está machucado? Você é cego? Retrucou An Xiao, apontando para o arranhão em sua bochecha. Isso é bom. Feng Jun deu um suspiro de alívio antes de olhar para An Xiao se desculpando. Eles falharam em seu dever de mantê-lo seguro. Não é sua culpa, consolou An Xiao. Este homem é o executor da organização germinal, explicou ele, apontando para o cadáver de Norsa. Ele é um assassino que nunca falhou. Norsa Connor. Norsa era amplamente temido, mesmo entre as 6 nações. Uma vez, ele atirou em um oficial de alto escalão do Star Dragon em plena luz do dia. Apesar da forte segurança, ao confirmar a identidade do cadáver, o choque de Feng Jun se transformou em espanto. Espere aí, ele veio para assassinar você. Mas você o matou em vez disso? Você é realmente tão forte. Você só percebeu isso agora? An Xiao olhou para ele enquanto ele verificava a interface da recompensa da missão. Sublinhado. Carta de evocação de personagem. Você pode usar a habilidade deste personagem uma vez. Personagem. Norsa Connor. Habilidade. Poder ilusório. E. Somente alvos com mais de 50 INT podem resistir a essa habilidade. Contagem de uso. 01/vertical. As cartas de invocação de personagens eram bastante incomuns na galáxia. Eles apenas saíam de missões especiais, e sua função era permitir ao jogador usar a habilidade do personagem NPC indicada na carta. No Galaxy, as pessoas cultivavam e vendiam esses itens por dinheiro, mas eram apenas os jogadores ricos, que podiam se dar ao luxo de usá-los indiscriminadamente, que os compravam. Embora não seja o estilo de An Xiao, era sempre melhor ter mais ferramentas à disposição. Felizmente, An Xiao atribuiu todos os seus pontos de estatísticas ao INT de antemão, caso contrário, as coisas teriam acontecido de forma muito diferente. Organização Germinal, obrigado pelo presente. Sublinhado. Você deseja aceitar sua recompensa agora? SN/vertical. Sim, era um item de uso que podia ser armazenado na interface, permitindo que An Xiao o puxasse sempre que precisasse. Enquanto isso, Frenzied War ainda estava tentando compreender a situação. Quando ele usou a função de examinar para descobrir que esses misteriosos homens de preto estavam alinhados com a iniciativa de defesa estratégica do Star Dragon, ele não pôde deixar de olhar para An Xiao maravilhado. Você conhece esse cara? Feng Jun perguntou a An Xiao com curiosidade enquanto apontava para Frenzied Ward. Apenas ignore-o. Quando An Xiao enxugou o sangue do rosto com um lenço que Feng Jun passou para ele, ele franziu a testa. Se Norsa me encontrou, isso significa que a organização germinal deve saber exatamente onde estou. Não necessariamente, respondeu Feng Jun. O departamento de inteligência bloqueou a rede. Qualquer menção a você está impedida de ser transmitida. O ânimo de An Xiao melhorou imediatamente. Tem certeza? Feng Jun acenou com a cabeça. Mas, Norsa definitivamente não estava operando sozinho. Ele deve ter passado a informação para espiões germinais escondidos na capital. Provavelmente será uma questão de tempo antes que eles retransmitam as informações. An Xiao começou abruptamente a sair correndo do beco. Em onde você está indo? Chamou Feng Jun apressadamente. Eu ainda tenho que levá-lo de volta ao HQ para um relatório. Não há tempo para explicar. Solicite permissão rapidamente para fechar todas as saídas da cidade. Era possível que Norsa soubesse de seu paradeiro pelos espiões na cidade e que ele tivesse ido diretamente atrás dele logo em seguida. Nesse caso, não era tarde para agir. An Xiao sabia exatamente quem era o chefe da rede de espionagem. O motivo de não ter agido contra ele até agora foi que o Germinal simplesmente enviaria um substituto para assumir. Pelo contrário, deixá-lo vivo tinha suas vantagens. A morte de Norsa confirmaria a presença de An Xiao na capital ocidental, mas se ele pudesse impedir a informação de vazar, o Germinal não seria capaz de identificar sua localização. Claro, tudo isso era simplesmente a adivinhação. Era possível que um espião já tivesse deixado a cidade para entregar as informações. Mesmo assim, valeu a pena tentar. Li Yalin, diga aos outros para se encontrarem comigo no Distrito 8. Estas são as coordenadas. Lembre-se de dirigir um carro, de todos os lugares. As favelas? Eu estava esperando pelo menos um restaurante chique. Não há tempo. Apenas faça o que eu pedi. Depois de desligar, An Xiao quebrou a janela do carro mais próximo na beira da estrada e saltou para dentro. O proprietário estava fazendo uma ligação bem ao lado de seu carro quando o som repentino de vidro quebrando o assustou. Ele imediatamente correu para o lado do motorista e agarrou An Xiao pelo colarinho. Vocês, sai agora. No segundo seguinte, ele se viu meio puxado para dentro do carro com a cabeça presa contra o volante, fazendo com que a buzina do carro soasse ruidosamente. Bom tempo. An Xiao imediatamente começou a procurar as chaves no corpo do pobre proprietário do carro. Ao encontrá-los, ele o empurrou sem graça pela janela e se afastou. Enquanto o dono do carro estava sentado no chão com um grande hematoma no rosto, ele se perguntou em voz alta: droga, desde quando ladrões de carro eram tão atrevidos? Enquanto An Xiao zigue-zagueava pelo tráfego em alta velocidade, ele logo percebeu o som da sirene da polícia. O carro da frente, pare agora! Gritou o policial de trânsito em sua motocicleta. An Xiao jogou a carteira de motorista do carro pela janela e gritou de volta: reduza quantos pontos quiser. O oficial acabou seguindo An Xiao até o Distrito 8, onde An Xiao desceu rapidamente e começou a dar passos largos. O persistente policial correu até ele para bloquear seu caminho. Vocês, parar agora. An Xiao revirou os olhos exasperado. Com um golpe rápido que o policial nunca poderia ter visto chegando, ele o nocauteou. Por uma série de becos sinuosos,
no processo, eliminando 3 assaltantes. Anxiao logo chegou a uma pequena e dilapidada igreja. Agora era usado como meio de abrigo por alguns sem teto. No período de guerra da Velha Era, a religião serviu como meio de suporte mental para muitos. Em um ponto, esta igreja em particular conseguiu reunir milhões de crentes. No entanto, o Salvador em que eles acreditavam nunca apareceu. Então, eventualmente, as pessoas pararam de acreditar. Havia vários vagabundos no prédio, mas quando Anxiao não conseguiu ver o que procurava, agarrou abruptamente o mais próximo e perguntou: "Você viu um homem alto e barbudo com a tatuagem de um ruivo lobo nas costas da mão?" O vagabundo estremeceu ao ver o sangue cobrindo Anxiao. "Você quer dizer Lu Gaoyin?" Ele respondeu humildemente: "Nós o chamamos de sem língua porque ele parece nunca falar. Acho que ele foi a algum lugar à tarde. Até mesmo cidadãos comuns precisavam passar por longas verificações em um dos 3 postos de guarda para deixar a capital ocidental. Como eram apenas 14 horas, ainda havia uma chance de Anxiao pará-lo. Ele não podia contar com a Divisão 13 para aprovar uma ordem de restrição, mesmo que estivessem dispostos. Demoraria algum tempo para chegarem a uma decisão. A essa altura, Lu Gaoyin provavelmente já teria deixado a capital. Anxiao franziu as sobrancelhas. Em qual das 3 saídas Lu Gaoyin estava? O tempo estava passando. Capítulo 62. Interceptação. Lu Gaoyin partiu há menos de 2 horas, o que significa que ele deve ter recebido informações de Norsa naquele momento. Como Norsa tinha vindo diretamente para assassiná-lo, ele deve ter encarregado Lu Gaoyin de relatar a informação à organização. Lu Gaoyin definitivamente não esperava que Anxiao soubesse sobre ele. Então ele não veria a necessidade de entregar informações rapidamente. Sob tais circunstâncias, o passe da cidade que ele usaria provavelmente seria o mais próximo a ele. O passo do noroeste, no entanto, ainda era possível que ele escolhesse usar qualquer um dos passes adicionais. Não havia como saber. Sim, Anxiao, estamos aqui. Por que você nos chamou aqui? Li Yalin, Zhang Wei e Lambert chegaram. Eles haviam conseguido chegar a tempo graças ao passeio de Li Yalin, um carro esporte conversível amarelo. Uma missão de emergência. Um dos espiões de Germinal aqui adquiriu algumas informações importantes. Há uma chance de que ele ainda não tenha saído da cidade, mas ele pode estar em qualquer uma das 3 passagens. Li Yalin tirou o sorriso brincalhão de seu rosto ao ouvir a gravidade da situação. Você tem uma foto dele? Ela perguntou. Anxiao pegou alguns pedaços de jornal ao seu redor e começou a desenhar uma imagem grosseira de Lu Gaoyin de sua memória desbotada. Ele então puxou o sem-teto mais cedo e gritou: "Olhe para isso. Parece Lu Gaoyin." Os olhos devem estar mais baixos. O nariz é um pouco torto. O cabelo está mais curto. Com a ajuda do homem, Anxiao conseguiu produzir esboços de Lu Gaoyin com 70 a 80% de semelhança. Ele então os passou para o trio e instruiu: "Vamos nos separar e fazer com que os seguranças fiquem de olho nessa pessoa. Li Yalin e eu levaremos o carro dela até a entrada mais distante da cidade, enquanto cada um de vocês irá para os outros 2. O rosto de Zhang Wei se contraiu quando Anxiao deu as ordens. "Eu ainda sou o líder desta equipe." No entanto, ele deixou passar, pois era uma emergência. Ao partirem, Anxiao imediatamente saltou para o banco do motorista do carro de Li Yalin. "Ei, é o meu carro", resmungou Li Yalin imediatamente. "Eu vou dirigir." "Você dirige muito devagar. Você não confia nas habilidades de um agente de primeira linha?" Li Yalin ficou tão indignada que suas sobrancelhas quase se contorceram de cabeça para baixo. Infelizmente, ela sabia que não havia tempo para discutir, então, a contragosto, sentou-se no banco do passageiro. "Aperte o cinto de segurança", lembrou Anxiao. Li Yalin revirou os olhos para ele, respondendo: "Você deve estar brincando. Eu sou um pugilista, vou ficar bem, não importa o quão rápido você vá." "Como quiser", respondeu Anxiao com um aceno claro enquanto pisava no acelerador. Meia hora depois, um carro esporte amarelo apareceu na entrada sul. Girando quase em um círculo completo, o carro deixou 4 marcas pretas de pneus na estrada quando parou abruptamente. "Blearg? Ei, pensei que você fosse um pugilista. Você... Não fale comigo, N. Blearg." Li Yalin vomitou sem parar ao se encostar na porta do carro. Meia hora e 27 acidentes de carro. Ou foram 28, minha cabeça está girando tanto que nem consigo contar. "Quem te ensinou a dirigir?" Anxiao ergueu uma sobrancelha. "A direção precisa ser ensinada, N, não é? O primeiro motorista não tinha ninguém para ensiná-lo?" "Tinha." Li Yalin ficou boquiaberto diante da lógica perfeita de Anxiao. Ela estava prestes a atirar de volta nele quando, de repente, a vontade de vomitar apareceu novamente, fazendo-a jogar a cabeça para o lado. "Mesmo, eu só dirigi um pouco rápido. Só isso, um pouco rápido." Duvido que a palavra freio exista em seu vocabulário. "Tudo bem, vamos parar de perder tempo." Enquanto Li Yalin tentava se levantar, ela perdeu o equilíbrio e quase tropeçou em sua própria pilha de vômito. Felizmente, Anxiao foi capaz de fornecer suporte a tempo. Balançando a cabeça, ele começou a arrastá-la junto com ele em direção ao posto de sentinela. Ao se aproximarem do posto, a tropa estacionada gritou: "Pare, mostre sua identidade." Quando Anxiao enfiou a mão no bolso para tirar sua carteira de identidade, sua expressão congelou ao perceber que havia se esquecido de trazê-la junto. Sem perguntar, ele enfiou a mão diretamente nos bolsos de Li Yalin para encontrar o dela. "Bolsos superiores?" "Nenhum." "Bolsos inferiores?" "Nenhum." "Onde está o seu passe?" ele perguntou. Como Li Yalin ainda parecia tonto demais para pensar direito, Anxiao continuou tateando aquele corpo de dinamite dela em busca dele. "Eu
Estou sendo aproveitado. Ah, eu encontrei, exultou Anxiao. Ele então ergueu o passe em direção ao guarda, que estava engolindo em seco no chão. Oh, vocês são agentes. Entre. Quando Anxiao deu alguns passos à frente, ele descobriu que Li Yalin ainda estava enraizado no local, lançando-lhe um olhar mortal. O que está errado? Se apresse. Li Yalin respirou fundo para se recompor. Devolva minha identidade, disse ela com firmeza. Por que tão exigente? Respondeu Anxiao impaciente. Ele então caminhou casualmente de volta para ela e colocou o passe de volta em seu bolso traseiro. Os olhos de Li Yalin se arregalaram. Eu estou sendo aproveitado de novo? Anxiao caminhou então em direção ao posto de sentinela para entregar ao oficial militar encarregado da segurança o esboço de Lu Gaoen. Por favor, espere um momento enquanto o sistema realiza uma varredura de filmagem. Li Yalin entrou no posto de sentinela ainda mordendo os lábios. A maneira como Anxiao a apalpou não parecia conter nenhuma má intenção. Como tal, ela estava tendo dificuldade em ficar com raiva dele. Ela estava muito infeliz, por algum motivo, e ela continuou olhando para ele. Lu Gaoen trabalhou para uma organização de inteligência conhecida como Stormei, um dos muitos subgrupos que estavam secretamente sob a proteção da organização germinal. Na maioria das cidades, Stormei tinha um contato principal encarregado de retransmitir informações para a organização germinal, bem como alguns agentes secretos que reuniam informações e apenas relatavam ao contato principal. Um dos agentes de Lu Gaoen relatou ter visto alguém que correspondia à descrição de Zero no Distrito 7. Embora a princípio não soubesse da localização de Anxiao, Lu Gaoen descobriu, após repetidas investigações, que havia uma área no Distrito 7 que parecia estar isolada e assistido de perto pela Divisão 13. Era provavelmente onde Zero estava escondido. Ao descobrir que as transmissões que saíam da cidade estavam sendo bloqueadas, ele percebeu que a Divisão 13 deve ter ficado sabendo dele de alguma forma. Por isso, ele decidiu ficar offline e desmontar seu computador para evitar ser rastreado antes de seguir em direção à entrada da cidade para sair. No momento, Lu Gaoen estava misturado com uma multidão de pessoas se aproximando de uma das entradas da cidade. Norsa já deve ter completado o assassinato. De repente, o grande portão com cerca de metal à sua frente se fechou. O que aconteceu? Porque estamos sendo parados. Temos ordens de fechar temporariamente as saídas, anunciou um soldado, causando comoção na multidão. Porque eles fechariam os portões. Lu Gaoen ficou chocado. Norsa falhou. Ainda assim, como ele havia sido extremamente cuidadoso nos últimos 2 ou 3 anos, ele não estava preocupado em ser descoberto. Ele é único. O grito repentino de trás fez Lu Gaoen se virar. Havia um grupo de soldados caminhando ameaçadoramente em sua direção. Eles estavam obviamente atrás dele. Impossível. Lu Gaoen imediatamente olhou em volta para encontrar um caminho de fuga. Mas era tarde demais. Ele não estava apenas cercado pela multidão. Havia simplesmente tropas demais nas proximidades. Enquanto o desespero o enchia, ele permitiu que um soldado o prendesse no chão sem resistência. Quando Anxiao apareceu no local, ele suspirou aliviado. Chegamos a tempo. Você realmente fez. Li Yalin ficou pasmo. Como vocês sabiam que era eu? Perguntou Lu Gaoen enquanto levantava a cabeça para olhar para Anxiao. Anxiao olhou para ele claramente. Na galáxia, Lu Gaoen foi o contato principal para todos os jogadores aliados do Germinal na capital ocidental. Como Lu Gaoen renunciou ao seu destino, ele decidiu ativar o saco de veneno armazenado em seu dente. Ele prefere morrer a divulgar qualquer informação sobre a organização à qual dedicou toda a sua vida. De repente, Anxiao sacou sua arma para disparar um tiro na cabeça de Lu Gaoen, fazendo jorrar um rastro de sangue e massa encefálica. Sublinhado. Você matou Lu Gaoen, LV.12, ganhando 3.500 XP, /vertical. Anxiao ergueu a arma para soprar a fumaça do cano. Se você quer morrer, pelo menos me dê a experiência. Por que você o matou? Li Yalin ficou chocado com a ação repentina de Anxiao. A Divisão 13 obviamente poderia ter extraído muitas informações vitais dele. Há veneno armazenado em seus dentes, unhas, e ele até tem algumas agulhas escondidas em suas roupas. Não teríamos sido capazes de impedi-lo de se matar. Anxiao balançou a cabeça. Em qualquer caso, a morte de Lu Gaoen foi verdadeiramente insignificante para ele. Ele já possuía todas as informações de que precisava. No entanto, as coisas estavam ficando um pouco perigosas. Parece que é melhor eu acelerar as coisas, pensou. Capítulo 63, fim do teste beta. Em Black Raven Valley Base, a guilda Throne of Gold se reuniu para um encontro no jogo. As coisas não correram conforme o planejado. Como os outros beta-testers estavam todos preocupados em subir de nível, seu pedido de informações ficou sem resposta. No momento em que Júpiter estava furioso com o que fazer, alguém gritou: líder, a dica da missão mudou. Júpiter deu um salto. Ao verificar a guia da missão, ele descobriu que o local da missão foi realmente atualizado. Agora afirmava que Zero estava dentro da capital ocidental. A missão foi atualizada. Júpiter coçou a cabeça. No entanto, embora ele estivesse confuso, ele não estava chateado. Era o 12º e último dia do teste beta, e eles mal haviam feito qualquer progresso até agora. Enviaremos membros para fazer buscas na capital ocidental após o lançamento oficial. Assim que o jogo fosse lançado, a guilda poderia tirar o máximo proveito de sua vantagem em números. Com tantos membros, não havia como eles não conseguirem encontrá-lo. Júpiter cerrou os punhos. Esta missão de classe B é nossa para a tomada. Esta foi a chance de dar um passo à frente de seus rivais.
Na sede da Germinal, um relatório estava sendo lido para o chefe. O comandante Rosa foi ouvido pela última vez na capital ocidental. Outro homem também desapareceu junto com ele. Lu Gaoin, nosso contato principal em Storney. Li Hu disse que encontrará um substituto para ele imediatamente. É zero, disse o chefe abruptamente. Ele silenciou Rosa e Lu Gaoin para manter sua localização exata em segredo. Então você está na capital ocidental. A divisão 13 do Star Dragon deve mantê-lo sob sua proteção. Rosa é o as assassino da organização Germinal. Enquanto até Lu Gaoin havia dado ao chefe uma impressão favorável. Foi uma grande perda. Aquele maldito zero. O chefe ficou furioso. Zero. Você achou que estaria seguro contanto que encontrasse proteção? Embora a princípio tenha menosprezado An Xiao. Com o tempo, ele reconheceu a ameaça que representava. De acordo com a análise das imagens de segurança do laboratório Valkyrie, Zero nunca apresentou qualquer comportamento incomum. De onde ele conseguiu suas informações permanecia um mistério completo. Peça a Stormei para apontar a localização de Zero. Eu não me importo se ele está se escondendo no QG da divisão 13, encontro não importa o que for preciso. A voz do chefe estava cheia de intenções assassinas. Como não havia como saber exatamente quais outras informações vitais Zero possuía, livrar-se dele antes que ele causasse mais danos era a única opção. Prepare 5 comandantes e 200 ninjas para agir assim que ele for encontrado. Vou permitir o uso de mísseis teleguiados. Zero, você está morto. Ponto. O teste beta está terminando. 00000030. Frenzy Edward suspirou enquanto observava a contagem regressiva. Se ao menos ele pudesse ter um pouco mais de tempo para treinar. Claro, ele ainda estava bastante feliz com o progresso que havia feito. As missões de An Xiao podem ter sido muito inadequadas, mas com certeza deram uma tonelada de experiência. Além disso, todo o equipamento que ele comprou dele ajudou a aumentar significativamente seu poder de combate. Embora o conjunto de habilidades da classe mecânico girasse em grande parte em torno de artesanato, o que ele não gostava, ver a força de An Xiao deu a Frenzy Edward toda a afirmação de que ele precisava. Eu também irei gradualmente me tornar tão forte. Haverá um lugar entre os profissionais para mim. Ponto. Sublinhado. Teste beta concluído. Contagem regressiva para o lançamento do jogo. 122 dias, 1 hora, 23 minutos. Barra vertical. An Xiao balançou a cabeça ao descobrir que o botão do painel de discussão estava acinzentado. Parece que eu estava certo, a quantidade de tempo entre as mudanças de versão no mundo real não está sincronizada com a minha hora atual. Por que você está balançando a cabeça? Perguntou Gui de repente. Eu me pergunto que outras informações você possui. An Xiao estava atualmente dentro de uma sala de conferências na sede da divisão 13. Havia 3 figurões sentados à sua frente. Gui, o diretor da divisão, bem como os 2 chefes do departamento de inteligência e do departamento de operações secretas. A divisão 13 sabia o tempo todo que An Xiao devia possuir algum grau de habilidade de combate, mas ele havia excedido completamente sua imaginação mais selvagem. No entanto, o que foi mais desconcertante foi o grau de facilidade com que ele foi capaz de destacar Lu Gaoin. Lu Gaoin já operava dentro da cidade há mais de 2 anos sem nunca deixar vestígios. A divisão 13 tentou procurá-lo muitas vezes, mas todas terminaram em fracasso. O fato de An Xiao poder localizá-lo tão facilmente serviu como uma prova sólida de que ele sabia muito mais do que eles próprios. E assim, esta reunião havia começado. Simplificando, Gui queria saber mais sobre as informações de An Xiao. Saindo de seu torpor, An Xiao coçou o queixo enquanto se esquivava da pergunta. Minha localização agora está exposta. O Germinal pode não saber exatamente onde eu moro, mas eles definitivamente enviarão ainda mais assassinos para a cidade. Gui franziu as sobrancelhas. Embora insatisfeito com a resposta de An Xiao, ele seguiu o exemplo de An Xiao. Então o que você pretende fazer? Não há mais necessidade de esconde-esconde. Quero participar da próxima operação. É muito perigoso, protestou um lívido Gui. Se você se mostrar, isso só lhes dará a chance de agir. An Xiao fingiu tossir. Podemos conversar sozinhos? Os 2 chefes de departamento trocaram olhares exasperados. Nós parecemos tão indignos de confiança. An Xiao olhou ao seu redor antes de sussurrar. Posso mudar minha aparência? Gui estava visivelmente chocado. Você tem superpoderes? An Xiao balançou a cabeça. Posso criar um gadget que me permite alterar minha aparência? Então não há como eles conseguirem me encontrar. Uma máscara de pele. Não é uma má ideia? Pensou Gui. No entanto, An Xiao parecia estar se referindo a algo mais avançado do que uma simples máscara de pele que a divisão 13 já entregava. Mesmo se você usar uma máscara, ainda é muito arriscado. Você terá que retirá-lo eventualmente. O canto dos lábios de An Xiao se curvou. Minha máscara é mais conveniente do que isso. Tudo bem? Então me mostre antes que eu aprove. Havia 2 razões pelas quais An Xiao queria entrar na ação. O primeiro foi, claro, pela experiência. A segunda era que ele não queria permanecer confinado dentro da capital ocidental. Só assim ele poderia participar de mais incidentes. Desde a tentativa de assassinato, An Xiao passou muito tempo pensando em seu próximo movimento. A base do Vale do Corvo Negro ficava perto da fronteira de Esla, uma das 6 nações. Era uma base principal em uma escala completamente diferente dos 3 locais nos quais a divisão 13 atuou anteriormente. Além de a segurança e as defesas serem extremamente rígidas, o comandante da base era um sobre-humano. Ele era conhecido como Espada Fantasma, Pan Kuang, um pugilista perto de atingir o nível D. Perto do Vale Black Raven era um ponto de encontro para muitos andarilhos, conhecido como Black Raven Village Colony. Era uma zona de partida para iniciantes. An Xiao planejava destruir a base do Vale Negro do Corvo,
pois isso impediria um número substancial de novos jogadores de se juntar à organização germinal simplesmente por causa da proximidade da base. Esta ideia lhe ocorreu ao descobrir o posto do trono de Deus. Após o que ele pensou muito sobre o assunto e passou a gostar dele, não foi apenas um ato de vingança contra o chefe germinal, mas também um ataque preventivo que teria impactos invisíveis, mas mortais. Anxiao sorriu de alegria com a perspectiva. Capítulo 64, Aprendizagem acelerada. Perto da fronteira de Esla, Gui bateu com força na mesa. Precisamos entrar em contato com eles antes de tomar uma decisão. Aguardo sua decisão, declarou Anxiao ao sair. Feng Jun estava esperando por ele do lado de fora com uma cara sombria. Por que você não me contou sobre o assassino imediatamente? Por causa disso, tive que suportar uma gritaria de meu superior. Porque eu iria informá-lo. Não é como se você pudesse ter ajudado, provocou Anxiao, deixando Feng Jun furioso. Podemos ser amigos, mas ainda vou ficar com raiva se você me insultar. Anxiao sorriu afetadamente. Talvez eu deva ter uma conversa com o diretor sobre como minha localização foi exposta. Oh, você. Ah, seu diabinho. Eu estava apenas brincando. Anxiao revirou os olhos. Sob a escolta subserviente de Feng Jun, Anxiao deixou a sede para retornar à oficina. Alterar sua aparência era uma ideia que ele havia pensado há muito tempo. Ele sempre soube que o germinal recorreria a medidas drásticas contra ele assim que sua localização fosse descoberta. Como era mais provável que a operação fosse aprovada, Anxiao também precisava preparar um novo equipamento. O braço do mecha e a faca retrátil não permitiriam que ele acompanhasse o nível dos oponentes que estavam prestes a enfrentar. Também seria bom se sua equipe atual pudesse participar da operação. Pensar em sua equipe lembrou Anxiao da necessidade de atualizar o traje de força de Zhang Wei. O custo da atualização não seria barato. Enquanto Anxiao acariciava as sobrancelhas, ele procurava em suas memórias por projetos adequados para esta missão. Parece que é hora de aprender mais um monte de coisas. De repente, alguém bateu na porta. Era o velho Lu, com uma coxa de frango numa das mãos e cerveja na outra. Pirralho, o que você está fazendo aqui? Quero pegar emprestados alguns livros de conhecimentos de mecânica, respondeu Anxiao enquanto voltava sua atenção para a estante, esperando que o velho Lu expulsasse. Para sua surpresa, ele disse, a chave está na gaveta. Lembre-se de devolvê-lo quando terminar. O queixo de Anxiao quase caiu. Você realmente concorda? Desde quando eles se davam tão bem? O velho Lu colocou a coxa de frango na boca e bufou. Trate isso como uma demonstração de agradecimento. Obrigado? Anxiao franziu a testa. Você ainda está tentando promover sua neta para mim? O rosto do velho Lu imediatamente enrijeceu. O que há de tão ruim na minha neta que está impedindo você de se apaixonar por ela? Mas não era por isso que ele queria agradecer a Anxiao. Em vez disso, foi porque o velho alto lhe disse que, naquela época, Anxiao havia traído o assassino para fora da oficina para evitar que Lu Qian se envolvesse. Só isso havia mudado consideravelmente a impressão do velho Lu sobre Anxiao. Nada mal, garoto, elogiou o velho Lu com um sorriso satisfeito. Ele deu um tapinha no ombro de Anxiao antes de deixá-lo sozinho. Ao sair, Anxiao notou uma marca de mão oleosa em seu ombro. Aquele velho diabinho. Ele começou a destrancar o armário com a chave na gaveta, pegou 7 livros e voltou para seu quarto. De volta ao seu quarto, Anxiao respirou fundo enquanto se preparava para aprender todos eles de uma vez. Sublinhado. Você deseja gastar um ponto de talento para aprender o talento da energia. Teoria básica da energia. Ponto. Talento de energia. Bioquímica básica. Ponto. Talento de energia. Óptica básica. Barra vertical. Sim, grandes fluxos de informações começaram a preencher a mente de Anxiao, fazendo-o sentir que sua cabeça estava prestes a explodir. Após um curto período de recuperação, Anxiao cerrou os dentes e continuou com os outros livros. Sublinhado. Ponto. Talento de manipulação. Eletromagnetismo básico. Ponto. Talento de manipulação. Mecânica básica. Ponto. Talento de manipulação. Eletrônica quântica básica. Ponto. Talento de manipulação. Sentido espacial básico. Barra vertical. 7 conjuntos de conhecimentos básicos. No entanto, o processo não parou por aí. Anxiao decidiu aumentar o nível desses novos talentos. Sublinhado, teoria da energia básica, foi elevada para o nível 3. Eletromagnetismo básico, foi elevado para o nível 2. Eletrônica digital básica, foi elevado para o nível 2. Mecânica básica, foi elevada ao NV 2, barra vertical. Bem como alguns talentos previamente aprendidos. Sublinhado, armamento básico, foi elevado para o nível 3. Composição de material básico, foi elevado para o nível 3. Montagem básica, foi elevado para o nível 2. Síntese de material avançada, foi elevado para o nível 2, barra vertical. Assim, Anxiao gastou 20 de seus 21 pontos de talento. Sublinhado. Você aprendeu uma nova técnica. Programação para iniciantes. Você aprendeu uma nova técnica. Energia. Fortalecimento do magnetismo, barra vertical. Programação para iniciantes. Foi desbloqueada ao aprender. Eletrônica digital básica. Como a montagem básica ou aprimoramento básico, era uma técnica integral para um técnico, necessária para a confecção de conjuntos de chips e interfaces de sistema. Energia. Fortalecimento do magnetismo, por outro lado, era uma habilidade passiva que foi desbloqueada ao aprender um talento de manipulação de energia. Ele tinha um pré-requisito, que era, é claro, que o jogador possuísse afinidade com o magnetismo. Além de fortalecer o controle do usuário sobre o magnetismo, também aumentou as velocidades de fabricação de máquinas e a produção de danos a elas, 3% por nível.
Anxiao estava atualmente sentado em 38 mil experiência, acumulada a partir da produção em massa de balas incendiárias. Seu ganho com experiência diária era de cerca de 2 a 3 mil. Quanto ao dinheiro, essa era a menor das preocupações de Anxiao. Ele ganhou incríveis 3 milhões e 600 mil dólares até agora. É hora de tentar obter a planta do disfarce. Antes de começar, Anxiao investiu alguns milhares de experiência para elevar programação básica ao nível 3. Sublinhado. Prossiga com a fusão de LV. 1. Bioquímica básica, LV. 1. Óptica, LV. 3. Composição do material, LV. 2. Eletrônicos digitais, 20 mil experiência será consumida, barra vertical. A combinação de talentos, também conhecida como fusão de talentos, não se limitava apenas à fusão de 2 talentos. No entanto, o custo para adicionar talentos adicionais era extremamente alto. Adicionar um terceiro custaria apenas 5 mil experiências, mas o custo dos subsequentes aumentou exponencialmente. Um quarto custaria 40.000 XP. Geralmente, os mecânicos de nível inferior realizariam a fusão de talentos com apenas 2 talentos, porque fundir mais não era garantido para dar melhores resultados. No entanto, alguns projetos, como o que Anxiao estava planejando agora, poderiam ser criados facilmente com os talentos corretos. Sublinhado. Fusão bem-sucedida. Parabéns por inventar a máscara ótica inteligente, barra vertical. A Smart Optical Mask fez sua primeira aparição na versão 3.0, quando os jogadores acabaram de se deparar com a fusão de múltiplos talentos. Não apenas exigia o nivelamento de 4 talentos em todas as 3 árvores de talentos, mas também, Intermediate Machinery Affinity, 55 INT, LV. 3. Programação básica, e por último mas não menos importante, para o jogador ser um técnico. No entanto, a utilidade da Smart Optical Mask condizia com o esforço necessário para obtê-la. Capítulo 65, Máscara Meta-Ótica Inteligente. Anxiao passou uma lista de itens para Feng Jun. Oh meu Deus, Book Recombiner. Farer quarto solvente e 12 microchips. Você sabe como essas coisas são caras? Estou pagando, respondeu Anxiao francamente, lembrando Feng Jun de que eles não estavam na mesma escala de pagamento. Uma hora depois, ele chegou à oficina de Anxiao com 3 pastas nas mãos. A primeira pasta continha 3 tubos transparentes de 10 centímetros de comprimento cheios de um fluido branco opaco e pegajoso. Este foi o recombinador Book. A segunda pasta continha um pequeno frasco de solução azul claro. Este era o solvente Farer quarto. Esses 2 materiais só podiam ser feitos em um laboratório equipado e eram extremamente valiosos. Esses 2 frascos minúsculos custaram a Anxiao 120 mil dólares. A terceira pasta continha os 12 microchips. Cada um tinha o tamanho de uma unha e eram extremamente finos. Observando mais de perto, descobriríamos que eles estavam abarrotados de linhas de circuito. Eles eram comumente usados para dispositivos pequenos e complexos, e o conjunto de 12 custava os 60 mil dólares. Anxiao imediatamente começou a trabalhar na máscara. Ele começou abrindo orifícios na máscara de plástico fina para os olhos, nariz e boca. Em seguida, ele esculpiu 12 pequenos orifícios em vários locais da máscara para embutir os microchips. Antes de colocar os microchips, Anxiao carregou os dados de uma varredura de seu próprio rosto para o computador. Usando uma biblioteca com mais de milhares de rostos, ele passou 2 a 3 horas vinculando-os a um programa simples de reconhecimento facial e projeção em seu computador. Quando terminou, Anxiao recuperou alguns aparelhos de laboratório e começou a trabalhar na mistura do Book Recombiner e do Farer quarto solvente. Depois de algum tempo, ele conseguiu produzir um material composto que não era nem branco nem azul como seus constituintes, mas sim da cor da carne. Este foi o material-chave para fazer a máscara meta-ótica inteligente. Não apenas possui algumas das propriedades úteis do recombinador Book e do solvente Farer quarto, como tinha, o mais importante, boa condutividade. Anxiao começou a embutir os microchips sob a máscara antes de despejar a mistura da cor da pele sobre ela. Depois de mais alguns retoques finais, ele deixou em um freezer especial. Pouco depois, Anxiao abriu o freezer e pegou a máscara, exceto onde os microchips estavam localizados. A máscara era extremamente lisa. Em sua fina superfície, Anxiao havia instalado um avançado display de cristal que, ao ser pressionado, fazia surgir um espectro de cores no local. Sublinhado. Você criou a máscara meta-ótica inteligente, ganhando 5 mil ESP. Sublinhado, Smart Meta Optical Mask, equipamento facial. Permite que o usuário altere a aparência do rosto quando usado, ocultando sua identidade. Carregue 5 minutos por 10 horas de uso. Barra vertical. Esta máscara custou perto de 200 mil dólares para fazer. Anxiao pegou a máscara e foi até o espelho para testá-la. Uma sensação de frio envolveu seu rosto quando ele colocou e ele pressionou suavemente o microchip na área da bochecha para ativá-lo. A aparência de seu rosto se transformou imediatamente e continuou a se transformar em um rosto diferente a cada pressionamento. Isso não era de forma alguma uma máscara comum de disfarce. Era um equipamento piedoso que permitia ao usuário mudar sua aparência à vontade. A máscara meta-ótica inteligente apenas se transforma em rostos de humanos, já que Anxiao só alimentou os dados do programa de rostos
rostos humanos. Além de mudar aleatoriamente, ele também era capaz de armazenar até 3 faces diferentes para o usuário acessar e reverter para as últimas 3 faces usadas. Ele também tinha uma função adicional que permitia escanear o rosto de um alvo e transformá-lo com uma precisão de 70 a 80%. Depois de brincar um pouco mais com a máscara, Anxiao a removeu e voltou para a sede para procurar Gui. Você criou sua máscara? Perguntou Gui. Anxiao sorriu e colocou a máscara. Como Anxiao não pretendia revelar as capacidades de transformação da máscara ainda, ele a preparou para exibir de antemão o rosto de um jovem de aparência comum. Para Gui, parecia simplesmente uma máscara extremamente realista. No entanto, embora a Divisão 13 já pudesse fazer essas máscaras, nenhuma delas era tão realista quanto a de Anxiao. Além disso, não só parecia ser extremamente portátil, como era claramente muito fácil de usar. Interessado em vender os projetos para nós, Anxiao fingiu uma gargalhada. É apenas uma máscara simples, porque eu precisaria de uma planta para fazer isso. Vocês também podem fazer, certo? Isso é verdade, pensou Gui consigo mesmo. Interiormente, Anxiao soltou um suspiro de alívio ao ver Gui desistir da ideia. Eu consegui enganá-lo. Então, continuou Anxiao. Posso entrar na operação? Gui pensou por um momento antes de concordar. O serviço de inteligência Isla decidiu se juntar a nós nesta operação. Você virá junto com sua equipe. Anxiao sabia que Isla concordaria em agir. Afinal, era a organização germinal. Suprimindo a empolgação em seu coração, Anxiao perguntou, quando partimos, não há pressa. Levará algum tempo para organizar nossas forças. Além disso, nós dois teremos que trabalhar em uma estratégia adequada primeiro. Provavelmente demorará meio mês antes da implantação. Meio mês, pensou Anxiao. Isso será tempo suficiente para eu terminar meu equipamento. Ponto. De volta à oficina, Anxiao escreveu seus objetivos no papel. 1. Para obter plantas ainda mais raras. 2. Comprar um veículo para sua equipe. Como pessoal de logística, um veículo equipado com todas as ferramentas de manutenção e fabricação de que ele precisava seria inestimável. 3. Para atualizar o fato de lutador. Tanto para fazer um de cada vez, eu acho. Anxiao balançou a cabeça. O mais importante ainda era aumentar sua habilidade de combate. Existem algumas maneiras de fazer isso. A primeira e mais importante maneira, na opinião de Anxiao, seria melhorar suas capacidades defensivas. Afinal, a sobrevivência era a chave. A segunda era aumentar suas capacidades ofensivas de longo alcance. Para isso, Anxiao planejou aprimorar suas berserkales. Embora Anxiao preferisse lutar à distância, a habilidade de combate corpo a corpo ainda era importante no campo de batalha, então ele também planejou atualizar o braço mecha. Quanto à mobilidade, os planadores andorinhas que estavam juntando poeira em seu inventário finalmente seriam usados. Como o terreno ao redor da base do Vale do Corvo Negro era extremamente acidentado, eles podem acabar se revelando inestimáveis. Anxiao também decidiu preparar uma coisinha caso a batalha não desse certo. Uma coisinha explosiva. Depois de pensar rapidamente, Anxiao rabiscou outra lista de materiais para Feng Jun ajudá-lo a obter. O custo total dos itens da lista custa cerca de outros US $300 mil. Feng Jun começou a ficar cada vez mais exasperado com Anxiao. Mas, felizmente para ele, os superiores já sabiam que Anxiao seria uma dor de cabeça, então lhe deram um aumento. Por causa de seu salário mensal de US $25 mil. Mais seguro, ele cedeu para agir como mensageiro de Anxiao. Feng Jun suspirou enquanto olhava para o céu dramaticamente.